Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 5 da FAMEMA de 2023. Então, bora lá! E ela começa assim. O nitrogênio é um elemento químico mais abundante na atmosfera e compõe algumas moléculas orgânicas dos seres vivos. No entanto, poucos organismos conseguem assimilar diretamente o nitrogênio atmosférico. As plantas e algas assimilam compostos nitrogenados como amônia e nitrato. A amônia é disponibilizada no meio ambiente das seguintes formas: por ação de alguns micro-organismos ao realizarem a fixação biológica, pela excreção de animais e pela decomposição de matéria orgânica morta. O nitrato pode ser sintetizado a partir da conversão da amônia. O excesso de compostos nitrogenados em um lago pode promover o aumento populacional de algas na água, que após morrerem desencadeiam também a morte dos peixes. Na letra A, ele pede para citar um composto nitrogenado presente no núcleo das células eucarióticas e também para citar um micro-organismo que realiza a decomposição da matéria orgânica morta. Na letra B, como é denominado o fenômeno ecológico provocado pelo excesso de compostos nitrogenados na água de um lago e por que ocorre a morte dos peixes após a morte de algas em um lago que recebeu compostos nitrogenados em excesso. Então, para responder a letra A, você precisaria lembrar que uma célula eucariótica ela apresenta um núcleo. Esse núcleo ele vai ter uma membrana nuclear. Essa membrana nuclear é muito similar à membrana plasmática em termos de composição. Tem algumas coisinhas, como os poros e algumas outras coisinhas a mais que são diferentes. Mas ela tem uma membrana, e essa membrana não tem nitrogênio. Se ela tiver algum tipo de proteína, pode ter. Mas provavelmente o que eles queriam que vocês citassem aqui são os compostos que você encontra dentro do núcleo. E aí você pode ter algumas proteínas, como as histonas, são compostos nitrogenados, que têm a ligação peptídica, que tem nitrogênio. Você tem o próprio DNA, o RNA, o nucleotídeo, o nucleosídeo, todas essas moléculas elas apresentam nitrogênios. Então eu colocaria alguma delas: DNA, RNA, base nitrogenada, proteínas histonas, os nucleotídeos e os nucleosídeos. A diferença entre o nucleotídeo e o nucleosídeo é que todo nucleotídeo é um nucleosídeo, mas nem todo nucleosídeo é um nucleotídeo. Toda vez que a gente tem um nucleotídeo, a gente tem uma pentose. A gente tem uma pentose. E essa pentose vai estar ligada na base nitrogenada e no grupo fosfato. E aí pode ter mais fosfatos aqui. No grupo fosfato, a gente chama isso de nucleotídeo. Nucleotídeo. E a parte nitrogenada está aqui, ó, a base nitrogenada. Agora, se eu pegar apenas esse tequinho, sem o fósforo, sem o grupo fosfato, eu vou chamar de nucleosídeo. Então, poderia ser qualquer uma dessas coisas. Aí um micro-organismo que realiza a decomposição podem ser as bactérias. São principalmente as bactérias responsáveis pela decomposição da matéria orgânica morta. E o fenômeno que ele está falando aqui nessa questão é o fenômeno conhecido como eutrofização. E a eutrofização, eu deixei aí para vocês verem como eu escreveria a resposta, mas nada mais é do que a gente tem uma parte de água, a gente tem um monte de água aqui, aí essa água começa a receber um monte, começa a receber um monte de nitrogênio. Esse monte de nitrogênio vai aumentar a disponibilidade de alimento para os seres que estão aqui dentro, principalmente as algas que vão ficar aqui em cima, as algas e as cianobactérias. Só que o problema é que quando você aumenta essa quantidade de algas aqui em cima, a água acaba ficando turva. Essa turvidez ela impede que a luz transpasse a superfície da água. Isso faz com que o oxigênio que estava aqui, ele desapareça. Desapareça não. Ele diminui a sua concentração. Porque as
plantas que estão lá no fundo do lago, que precisavam dessa luz, elas vão morrer. Então a quantidade de oxigênio que estava dissolvido na água diminui. Além disso, o que acontece é que essas algas elas começam a morrer. Então elas começam a morrer. Morreu. E aí, se elas morrem, tem um xizinho na cara, né? Se elas morrem, elas vão aumentam a decomposição. Porque as bactérias, as bactérias vão decompor essa quantidade de alga em excesso. E essa quantidade de água em excesso sendo decomposta vai diminuir ainda mais a quantidade de oxigênio. Então, a partir do momento que esse excesso de matéria orgânica que está aumentando por causa do nitrogênio, ela começa a ser decomposta, vai diminuir a disponibilidade de oxigênio, e aí o peixinho que estava feliz lá acaba morrendo por falta desse oxigênio, porque ele é um ser aeróbico. Então, eu escreveria do jeito que eu deixei aqui para vocês, mas a explicação da eutrofização está aqui. Você aumenta a matéria orgânica, você aumenta a disponibilidade de nutriente para os seres vivos que estão lá. As algas vão se proliferar junto com as cianobactérias. No momento que elas se proliferaram, elas têm um período de vida. Na hora que elas morrem, elas aumentam a decomposição. Esse aumento de decomposição vai fazer com que diminua a quantidade de oxigênio disponível. Diminuindo a quantidade de oxigênio disponível, os seres aeróbicos, como os peixes, passarão a morrer também, aumentando ainda mais a quantidade de decomposição, fazendo um ciclo em que você tem uma quantidade de água, um reservatório de água que antes era cheio de vida, acaba ficando morto, estando presente apenas as bactérias decompositoras de matéria orgânica. Certo? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com os seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima e eu acho um beijo e um queijo. Tchau!